Você já imaginou que o épico filme Gladiador poderia ser uma profunda metáfora da vida cristã? E que nessa grandiosa história de sobrevivência e vingança, o filme representa uma poderosa imagem da jornada cristã? Você já se sentiu como um soldado lutando pela sua sobrevivência nesse mundo de trevas? Então esse vídeo é pra você. Então já dá aquela espatada no botão do like e chega mais comigo e bora fazer um esquenta antes de sair o segundo filme e falar nessa análise profunda e cheia de spoilers do filme Gladiador. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Bom, não preciso nem dizer que essa icônica frase, ela em si já representa uma grande verdade bíblica muito clara e ver como que esse filme ele tem muito para nos ensinar ainda. Bom, não preciso nem dizer que esse filme ele é um grande épico, né? E que algumas pessoas vão criticar por ele não ser fiel historicamente e tudo mais. Só que apesar dele não ser um filme histórico em si, ainda assim ele cria um universo, ele cria um mundo, né, que a gente chama de world building, de uma maneira muito interessante, usando elementos da realidade, mas criando um universo e um mundo próprio, é claro. Porque o filme aqui, ele pretende ser uma ficção e não um documentário histórico. Então é óbvio que ele ter essa liberdade de usar ali figuras e elementos históricos, mas criar uma história própria. Porque essa é a grande proposta de ser uma ficção. Essa mistura, então, da ficção com a realidade ajuda a criar uma trama bem emocionante e envolvente. E já deixa aqui nos comentários se te interessa trazer essa discussão no campo da própria interpretação bíblica, se a gente deve interpretar a Bíblia como ficção ou realidade. Mas cara, o que eu posso dizer aqui do vilão, que é o nosso grandioso Coringa, né, o Joaquin Phoenix? E, meu, ali ele já tá bem novinho, mas já era um absurdo de ator. Que cara bom, que cara incrível. A gente vê esse personagem inconstante, dúbio, amedrontador, né? A atuação do Joaquin ali tá incrível e é peça fundamental para a grandiosidade dessa obra. Então é curioso quando a gente olha para a vida desse vilão e a gente percebe como que o amor é capaz de destruir a vida de um homem. No caso aqui, a falta do amor, a falta de um amor paterno, né? A ausência do pai, como isso afetou ele, como ele queria ser notado e amado pelo pai e como isso transformou a vida dele de uma maneira muito negativa. Porque ele pega esse amor e ele cria uma distorção desse amor e transforma em algo realmente vilanesco. Ele usa esse amor de uma forma muito ruim e perversa. Ele pega toda a sua carência e transforma ela em violência, seja para com a figura da irmã dele, seja com a figura do pai. E é claro que aqui há também uma espécie de narcisismo, há uma sede por poder, mas ainda assim essas coisas é misturado com essa carência do personagem que se transfigura em violência. Se eu posso trazer algum ponto negativo aqui, é justamente das cenas de ação que infelizmente envelheceram muito mal. Cara, você assiste as cenas de ação, todos os cortes de como é feito e realmente deixa muito a desejar. E é claro que fica aqui um parênteses, que depois do John Wick, cara, as cenas de ação elas nunca mais foram as mesmas, né? Você pode até não gostar da obra, mas é inegável que o John Wick revolucionou os filmes de ação. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa obra, vou deixar aqui no cardzinho. Mas esse filme ele é curioso porque, por mais que ele não seja curto em duração, né, ele tem um pouco mais de 2 horas, é um filme que eu facilmente assistiria muito mais daquele enredo. Seja da interação do imperador com o Máximo, seja da vida do Cômodo, né, antes dele se tornar imperador também. Eu gostaria de ter visto mais da falta de caráter dele em outras situações, né, mostrando como ele realmente era uma pessoa ruim antes dele se tornar imperador, é claro. O que você acha? Você concorda comigo? Ou para você esse filme já tá grande o suficiente? Inclusive, né, quando a gente pega a figura do Máximo com aquela menina, que eles têm um romance ali, apesar dele ser bem pouco desenvolvido, cara, realmente a química que há entre aqueles dois, ela convence. A interação dos dois ali passa essa vibe romântica e você compra muito facilmente o romance daqueles dois, né? Diferente de uma obra mais recente aí que tenta forçar todo jeito um romance entre um casal que não convence de forma nenhuma. Claro que tô falando do Corvo, que também já tem vídeo aqui no canal. E é curioso, porque eu poderia falar aqui observando essa personagem feminina, que me perdoe, esqueci o nome dela, mas que a gente poderia facilmente falar do empoderamento feminino, de um protagonismo feminino da figura dela. Porque o filme, sabiamente, ele não tenta lacrar. O filme, ele mostra uma personagem feminina que ela é sábia, mas que bate com a realidade. Porque se esse filme fosse feito nos dias de hoje, e eu espero que o Gladiador 2 não vá por essa linha, mas se esse filme fosse feito nos dias de hoje, facilmente aquela menina ia dar um tapa na cara do imperador e falar: você é um merda, quem manda que sou eu, sai daqui, some da minha frente. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Embora ela dá uns tapas nele ali, mas a gente sabe que a personagem, em toda a sua sabedoria, ela
tem medo do irmão porque ela reconhece que ele é uma figura amedrontadora. Então ela usa a sua sabedoria não de uma forma que não convence, que não condiz com a realidade, que essa é a grande lacração dos dias de hoje, né? Teve até gente que não gostou muito do Predador recente por conta disso, né? Uma figura feminina frágil enfrentando um alienígena futurista extremamente forte e brutal. E é claro que algum dia eu ainda trago esse filme aqui no canal. Mas o ponto é que essa personagem, ela é incrível em todos os sentidos, mas que bate com a realidade, que não é tão simples assim vencer a figura do imperador, vencer a figura do irmão. Inclusive eu falo um pouquinho também sobre esse empoderamento feminino no meu vídeo que eu falo sobre o Alien, também vou deixar a indicação aqui no card. Mas o que a gente pode falar do filme aqui, é claro, é que ele continua sendo épico, um grande épico. Que filme incrível. Cara, é muito legal a gente ver essa jornada do herói, a gente ver esse reconhecimento dele depois dele sendo escravo e colocado para lutar. Ele vai sendo reconhecido aos poucos como esse grande batalhador. Então é muito curioso a gente ver um personagem que já estava ali num dos cargos mais altos, liderando o exército do maior império do mundo daquela época. De repente ele caindo, virando um escravo, e mais uma vez ele vai sendo reconhecido, vai subindo ali nas classes sociais de novo, vamos dizer assim. Então é muito legal a gente acompanhar essa jornada dele, esse reconhecimento por parte do personagem, é muito incrível. Mas sabe qual que é o momento mais épico do filme? É aquele que ele fala para você deixar o like aqui nesse vídeo. Melhor ainda é quando ele fala justamente para você se inscrever no canal. Pensa numa cena que me dá arrepios. Mas olhando agora para a figura do Máximo, como que a sua vida ela reflete então a jornada de todo cristão aqui nessa terra? Bom, o filme ele já abre com aquela cena dele imaginando uma grande colheita ali, aqueles campos e tudo mais, demonstrando dentro do filme essa esperança que o personagem tem de voltar para casa, de voltar ali para sua família. Isso reflete também justamente essa esperança cristã da gente ir para o nosso lar, da gente ir para a nossa casa que está guardada, que está reservada para cada um de nós, para a gente ir para o seio do nosso Pai e viver em gozo eterno com o nosso Deus. E é essa esperança cristã que nos dá, que nos motiva também a enfrentarmos as nossas batalhas diárias, a continuarmos vivendo nessa terra, de tal forma que o nosso desejo é, claro, estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem uma jornada, que a gente tem uma tarefa aqui nessa terra. A gente vê isso, por exemplo, lá em Filipenses 1, onde Paulo ele demonstra esse desejo que ele tem de estar com o Senhor, mas que ainda assim ele sabe que precisa permanecer aqui ainda por amor ao próximo, porque ele ainda tem muito serviço a realizar por amor ao próximo. E aí é curioso também, porque a gente vai ver no começo da história como que essa jornada cristã também, por mais que a gente viva de maneira fiel, a nossa recompensa muitas vezes é a dor, é o sofrimento. Claro que um cumprimento da promessa lá de Gênesis 3, em que o fruto do nosso trabalho, em várias situações, seriam cardos e abrolhos. Por mais que a gente realizasse um bom trabalho, nem sempre os frutos seriam aqueles que nós esperaríamos. Então para pensar, por exemplo, na figura de Caim e Abel, onde Abel, permanecendo fiel, fazendo tudo de maneira correta, ainda assim a sua recompensa nessa terra, claro, foi uma coisa extremamente negativa. E isso reflete a jornada de todo cristão já desde o Antigo Testamento, onde a gente vê que de fato há uma semente diabólica, há uma semente ali que vem da serpente que persegue aqueles que estão em Deus. Isso é verdade já no Antigo Testamento, mas é claro que se intensifica mais no Novo Testamento. Para pensar, por exemplo, em como a gente não vê possessões demoníacas no Antigo Testamento e como a gente vê inúmeras delas no Novo Testamento. Mas por que isso? Porque o exército do maligno, é claro, com a presença do Deus encarnado, agitou ali todo o reino das trevas e eles vieram com muito mais força atacar o Filho de Deus. E a gente vê isso também acontecendo lá em Apocalipse, é claro, naquela figura do dragão perseguindo aquela mulher grávida que deu a vida, claro, o próprio Jesus Cristo, mas mostrando como que essa perseguição aos filhos de Deus, ela é essa realidade em todos os tempos, em que a gente, vivendo de uma maneira fiel, servindo ao nosso Deus, ainda seremos perseguidos, porque se o nosso Senhor for perseguido, é claro que nós, como seus servos, também seremos perseguidos e maltratados. E isso é curioso, porque na vida do Máximo a gente vai ver isso. A gente vê um personagem que ele é fiel, que ele é um bom soldado, que realiza um bom serviço, que é incrível, que é reconhecido por todos, mas que o único e simples desejo que ele tinha era de estar com a sua família, de ver a sua família, e parece que quanto melhor ele trabalhava, parece que quanto mais fiel ele era, mais difícil era para ele concretizar o seu sonho, mais difícil para ele era voltar para casa de fato. Então você percebe que quanto mais confiança colocava em cima daquele personagem, mais difícil para ele era ter a vida que ele gostaria. Então percebe como ser fiel muitas vezes é uma coisa difícil e que a recompensa não vai ser boa, pelo menos não aqui nessa terra. Mas o grande, incrível personagem Máximo, claro, se manteve sempre fiel aos seus princípios. E
é justamente por ser fiel, por ser uma pessoa justa, por ser uma pessoa honesta, que ele inclusive vai ser perseguido também pelo filho do imperador Marco Aurélio, onde ele se mantém fiel aos seus princípios, ele se mantém esse homem justo, íntegro, ele mantém fazendo o que é certo e ele vai ser recompensado e quase morto por conta da sua obediência. Ele é perseguido por fazer aquilo que é certo e depois ele é obrigado a lutar pela sua sobrevivência, mesmo sem ter liberdade nenhuma, mas ainda assim se mantendo mais uma vez fiel aos seus princípios, fiel aos seus valores, mesmo que ele mesmo já não tenha nada a perder, porque ele perdeu a sua família, ele perdeu tudo aquilo que tinha, o seu posto, seus amigos, tudo, mas ainda permanece sendo um servo fiel, um servo leal, um servo honrado, inclusive não revidando quando ele mesmo é insultado. Eles disseram que seu filho gritou como uma menina quando pregaram na cruz. O tempo de honrá-lo está próximo do fim. Que coisa mais cristã do que essa? Inclusive, as condutas de Máximo, elas representam muito do que é essa guerra contracultural que todo cristão tem. Então ele se recusa a dar seu nome para o imperador, ele vira as costas ao imperador, coisa que era extremamente ofensiva, ele se recusa a finalizar o seu oponente quando ele é ordenado a fazê-lo. Então em tudo isso mostra, mais uma vez, essa desobediência santa que nós temos contra tudo aquilo que a vida cristã representa, contra tudo aquilo que os mandamentos santos de Deus representam. Então, onde a sociedade humana estiver contrário à vontade de Deus, nós iremos sempre ir na contramão, nós iremos sempre nadar contra a maré, porque essa é a guerra que todo cristão tem, essa guerra contracultural. Mas é claro que o Máximo também ele não é um louco psicopata, ele não é um kamikaze. Ele tem as suas atitudes de rebelião contra esse governo injusto, mas ao mesmo tempo ele não é um maluco que entrega sua vida de maneira tola. Então quando ele recebe uma ordem, ele vai e obedece, ainda que a contragosto. E isso também reflete muito os próprios apóstolos, em que a gente vê Paulo, como eu mencionei, sendo essa figura que deseja estar com o Senhor, mas que ao mesmo tempo ele vai fugir pelo cestinho lá em Atos, quando estavam tentando tirar a vida dele. O próprio Cristo também, antes de chegar a hora dele, diversas vezes as pessoas tentavam ali tirar a vida dele e ele fugia. Os apóstolos também, por mais que eles se alegravam em sofrerem pelo nome de Cristo, porque eles não se achavam dignos de sofrer pelo nome de Cristo, e quando isso acontecia era motivo de alegria para eles, mas ainda assim um cristão, ele não é um masoquista, ele é alguém que quer continuar vivendo e vivendo para a glória de Deus. Então, um fenômeno muito curioso que acontece poucas vezes, mas que acontece, são de pessoas querendo ir para o campo missionário e ela querendo ser uma espécie de mártir. Só que todos os mártires na história da igreja e na Bíblia, eles não foram mártires porque eles planejaram ser mártires, mas porque foi uma triste consequência dessa vida de infidelidade ao Senhor. Eles não buscavam isso, eles não eram kamikazes, não existe um cristão kamikaze. Pense nisso, por favor. E aí a gente não pode deixar de falar da morte de um herói que salvou o Império. É claro que a gente lembra que aqui o Máximo é um personagem fictício, que isso aqui é uma ficção, mas ainda assim a gente não pode deixar de se emocionar diante dessa cena onde o Máximo ele dá sua vida para salvar tudo o Império. E você acha que eu tô forçando nessa comparação? O próprio Máximo, antes da sua luta final, ele é pendurado em formato de cruz e ele é perfurado do seu lado. O próprio filme faz esse paralelo com a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive o canal Sessão Nerd fez um comentário muito curioso sobre esse filme. Direção da arena, Maximus passa por um pregador que lembra a imagem tradicional de Jesus. Embora Jesus já tivesse morto há quase 200 anos, esse é apenas um pregador. O símbolo do peixe foi usado por cristãos durante tempos de perseguição. Eles também seguram cruzes. Provavelmente estão presos por serem cristãos e aguardando para serem lançados aos leões. Uma cena deletada mostrava isso. Mas é muito incrível também onde a gente vê essa comparação, esse contraste da figura dos dois oponentes ali, onde o Máximo ele é representado então com essa armadura mais negra, representando quase que uma força maligna, enquanto o outro representando um lado ali branco, né, representando uma pureza, como se ele estivesse do lado dos bons e o Máximo do lado dos vilões. Isso também é magnífico, porque também vai refletir a vida do cristão, onde a gente vê nas escrituras aquela verdade de que Satanás ele se disfarça de um anjo de luz. Só que qual que é o grande ponto desse texto que às vezes a gente não presta atenção? É que Satanás ele se disfarça de um anjo de luz não é só para os crentes não é só para gente que está dentro
dentro da igreja. Na verdade, muito pelo contrário, quem está na igreja é rápido em perceber que aquele é um anjo caído. Mas Satanás, ele vai se disfarçar de um anjo de luz, inclusive para todas as pessoas do mundo, para as pessoas fora da igreja. E é por isso que cristãos, eles vão ser tratados como vilões muitas vezes durante toda a história da humanidade. E pessoas que estão totalmente desalinhadas com a ética cristã, com os princípios bíblicos, são tratados como verdadeiros vilões. Então você pode pegar em muitos palestrantes, muitos discursos na televisão e tudo mais, de pessoas pregando, fazendo coisas horrorosas, coisas totalmente blasfemas, que vai em confronto direto com os valores e a moral cristã e são aplaudidos, são elogiados muitas vezes. Por quê? Porque isso reflete, mais uma vez, esse espírito, essa verdade revelada na própria Escritura, de que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então olha que curioso como o texto diz, ele cegou o entendimento, não é uma cegueira meramente física, mas é uma cegueira intelectual. As pessoas, elas realmente não conseguem compreender como os caminhos de Deus são os caminhos corretos e verdadeiros. E aquilo que é anticristão, que é pregado na mídia, que é pregado na sociedade, é aplaudido, é tratado como realmente uma coisa boa, como uma coisa que está do lado do bem, enquanto nós somos tratados como vilões. E aí a morte do Máximo aqui, ela é, claro, finalmente tratada como uma verdadeira vitória, porque no final das contas ele alcançou tudo aquilo que ele almejava. Da mesma forma que a morte de Cristo não é uma derrota, mas é a maior vitória já conquistada no madeiro. Por meio da sua própria morte, Deus, ele conquistou a vida para cada um de nós. Como que ele fez isso? Como que ele conquistou essa vitória para cada um de nós? Naquilo que nós chamamos na igreja de redenção, que é perfeitamente também ilustrado aqui nesse filme, que a ideia da redenção que a gente fala muito na igreja, mas que infelizmente nem sempre a gente tem a total compreensão do que é a redenção, é nessa ideia de comprar um escravo, onde no mundo antigo as pessoas realmente eram escravizadas e as pessoas, elas eram tratadas como um produto, e esse ato de vir uma pessoa e comprar um escravo era chamado de redenção, é a palavra usada para falar de redenção nas Escrituras. Então Deus, Jesus Cristo, quando ele se entrega no madeiro, o seu sangue, muito mais precioso do que qualquer ouro, qualquer joia existente, ele é derramado para comprar a nossa vida. Nós somos comprados da escravidão do pecado. A nossa vida agora, ela tem valor não porque nós somos bons em nós mesmos, mas porque nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. De tal forma que agora a gente está debaixo do senhorio do nosso Deus, do nosso Senhor. Não é à toa que nós somos chamados de escravo na Bíblia, porque nós fomos comprados da escravidão do pecado e agora a gente vive em escravidão a Deus. Só que a escravidão a Deus não é uma coisa negativa, porque ela não é um fim em si mesma. A escravidão a Deus, nós somos chamados não mais de servos, mas nós somos chamados de amigos de Deus. Nós somos chamados não só de amigos, mas nós somos chamados de filhos de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos resgatados do império das trevas e nós fazemos parte do reino de luz do Filho amado de Deus. E essa é a grande notícia, a grande novidade que há nas Escrituras, que Jesus Cristo, ele vence a morte, ele vence o diabo, ele vence o mundo, ele vence o pecado. Ele nos tira debaixo da condenação que havia contra nós, paga o escrito de dívida que havia contra nós e nos resgata e nos dá uma nova vida, uma nova natureza e uma esperança de vida eterna. Aqui agora que a gente vive nesse mundo presente, ainda sendo perseguido, ainda sofrendo, mas com a esperança, com a expectativa, com a certeza de que um lugar muito melhor e muito superior nos aguarda. Um lugar onde o mal deixará de existir, onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas já terão passado. E a gente vive com essa expectativa, com essa esperança, com essa certeza, e a gente descansa naquele que é o nosso refúgio eterno, que é o próprio Deus. Amém? Então essas são as considerações que eu tinha aqui para falar do Gladiador. Espero que você tenha gostado e que você tenha se identificado de fato com a vida do Máximo. E que você possa perceber como de fato a vida cristã, ela é parecida com todos nós, que muitas vezes na nossa vida cristã aqui nessa terra, a gente se sente sozinho, isolado, e saiba que existem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que estão passando pelas mesmas dificuldades que você, enfrentando os mesmos dilemas, as mesmas labutas. Mas a gente vive com essa fé e esperança no nosso Deus, não é mesmo? Então já deixa aqui nos comentários se esse vídeo ele fez sentido para você, se faz sentido essa comparação que eu fiz com a vida cristã, se você também se sente dessa maneira na sua vida muitas vezes, nessa batalha espiritual que a gente vive diariamente. E eu já convido você mais uma vez a se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, comenta aqui no vídeo para engajar mais esse vídeo e o YouTube entregar para cada vez mais pessoas. Aí já deixa aqui nos comentários se você também está ansioso para o segundo filme que tá para sair. E
E me diz aqui também se você curte o Ridley Scott, se você gosta de mais algum outro filme dele que talvez você queira que eu traga aqui pro canal. Quem sabe um Blade Runner da vida. Fechou, gente? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fiquem com Deus. Um abraço e eu espero ver você por aqui logo. Tchau!